Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É o filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Oi, Luffy. Olá, tudo bom, Zé? Zé Neto. Grande Luffy. Stephen, é isso? Stephen, é isso mesmo. Luffy Stephen. Eu quero apresentar a vocês, meu querido amigo de infância, Luffy Stephen. Estamos nos conhecendo hoje. Já amicíssimos. Nós somos amigos de infância. Tomamos sopa juntos. Tomamos sopa junto, aquelas papinhas, né? É. Muito bom, Luffy. Prazer te conhecer, meu amigo. Pois é, prazer, Zé. Prazer estar aqui também, para falar desse clássico do cinema brasileiro, que é Bete Balanço, né? Um filme que eu amo, né? Por isso que eu já falei desse filme outras vezes, já trabalhei, fiz coisas derivadas do filme. Então aí a equipe da Curta Circuito me chamou, falou, escreve um texto. Aí eu escrevi uma crítica do filme que está disponível, até quem quiser conferir, né? Está disponível tanto no catálogo como no site da mostra, né? E agora estou aqui nesse bate-papo com você para a gente falar desse clássico, destrinchar essa obra. Eu cheguei aqui pela Musimagem, né? Que é a nossa associação de músicos, de criadores de música para imagem. E eu fui presidente da Musimagem, hoje é o Marquinhos Souza, que é o presidente, e temos uma parceria muito bacana, né, com o Curta Circuito, e alguns dos nossos membros estão participando desse evento maravilhoso do Curta, a turma lá do Curta maravilhosa, Dani, Claudinho, rapaziada sensacional, e nós aceitamos com muito prazer e muito entusiasmo participar dessa iniciativa deles, assim. E eu estou super curioso, assim, para escutar a tua versão, a tua crítica, a tua visão do filme, né, porque eu nunca tinha lido uma crítica. Bete Balanço, que eu nunca tinha visto uma crítica, assim, eu vi quando era garoto, em 84 o lançamento do Bete Balanço, não foi? Mas quantos anos, desculpa a pergunta, quantos anos você tinha na época, em 84? Eu tinha 24, eu sou de 59, eu tinha 24, 25 anos. Que legal. Gente, então você era o público do filme mesmo, o público jovem da época. Eu era o público do filme. Gente, que barato. Tava na cara do gol, assim, e até me antecipando um pouquinho, assim, eu achei, era uma estética completamente diferente do que existia. Não existia videoclipe na época. Né? Não tinha MTV, não tinha nada disso, né? Exatamente. Aí, quando eu vi aquele, eu falei, que negócio é esse? Que doideira, tal. E realmente preencheu um vácuo gigante, né, que existia, né, até na forma de expressão da rapaziada. Mas esse é o teu assunto, meu papo já é mais com a música aí. Não, mas é isso mesmo, eu escrevi isso na crítica, claro, eu era criança quando o filme foi lançado. Já era nascido, já estava bom. Já era nascido, eu era criança, me interessava, já gostava, adorava o Cazuza, porque o Cazuza, nessa época, começo da carreira dele no Barão Vermelho, ele tinha muito apelo com as crianças, né? Depois, na fase da carreira dele solo, ficou menos, né? Mas no início, era muito... As crianças adoravam Cazuza, era uma figura que chamava muita atenção, como Rita Lee também. Eu lembro eu criança, e no colégio, a gente adorava Cazuza, Rita Lee, Renato Russo também, eram ídolos da criançada, porque a gente via na televisão, via no Chacrinha, né? E achava aquilo fascinante, né? É verdade. Então, esses ídolos, né, esses popstars, né, eles têm um apelo infantil, né, as crianças gostam. Sim, então, sim.
Eu lembro do Cazuza, assim, já gostava, sabia o que era, né? Via no Fantástico, não sei o quê. E quando lançou Bete Balanço, é claro que eu não podia ver o filme, porque eu era criança, então jamais eu ia ao cinema. É 16 anos, né? Se é que não era 18 anos, eu não sei se o filme era 18, eu acho que era 16. 16, porque eles cortaram aquela cena de sexo, que tem uma cena de sexo, né, com a Maria Zita. A famosa cena. A famosa cena. E foi cortada porque eles queriam manter com 16 anos, porque acho que estavam atrás desse público mais jovem aí. Não sei, procede essa questão da cena é uma polêmica, vamos falar disso daqui a pouco. Porque então eu também quero descobrir mais, porque eu não vi a cena, mas eu quero saber onde a gente acha essa cena, gente. Mas enfim, depois a gente fala disso. Mas enfim, na época o filme foi lançado, eu lembro de ver, sei lá, anúncio em revista e ter interesse por aquilo, mas claro que eu não podia ver, né? E eu lembro que meus pais foram assistir no cinema, eles falaram, a gente foi ver Bete Balanço. Aí eu falei, por que não me levaram? Né? Porque acho que eu tinha 9 anos, mas imagina, jamais que eles iam levar, né? Aí eu lembro que passou na televisão, na Globo, inclusive eu pesquisei recentemente e vi que ele passou na Globo logo um ano depois, em 85, já passou na Globo, né? Passou rápido, porque a Globo tinha uma coisa que chamava Festival Nacional, que todo ano eles faziam uma semana e passavam grandes lançamentos dos filmes brasileiros dos anos anteriores, assim. Então eu até tenho no YouTube as chamadas, Festival Nacional 85, Festival Nacional 86, e aí mostra os filmes que eles passavam. E aí Bete Balanço foi ao ar, acho que em julho de 85, portanto muito rápido ele passou na televisão. Sim, foi uma mostra mesmo, então, uma programação. Assim, uma programação, uma semana de filmes nacionais na Globo, assim, sei lá, 10h30 da noite, um negócio assim. E aí eu lembro que eu fui assistir Bete Balanço com os meus pais na televisão, eles iam ver o filme de novo, e eu fiquei vendo, mas assim, meio dormindo, né, assim, já meio assim, não conseguindo ver direito aquilo, mas tentando ver alguma coisa, né, falando, eu quero ver Bete Balanço, que alegria, que emoção. Então eu lembro desse dia, mas alguns flashes, né, de ter visto na televisão. Depois eu só fui ver o filme mesmo pra valer, já nos anos 90, que eu aluguei, porque aí tinha sido lançado em vídeo, né, o VHS, que foi lançado em algum momento dos anos 80, e aí, sei lá, no começo dos anos 90, quando eu já estava aí já adolescente, começando a estudar cinema, e aí eu alugava muito filme brasileiro, né, era a época das locadoras, e eu alugava fitas nacionais, que ninguém alugava, né, que elas ficavam numa prateleira nacional, e eu ficava mofando ali. Porque depois eu trabalhei em locadoras nos anos 90 como balconista, né, como atendente. Eu trabalhei em duas locadoras nos anos 90. E eu lembro que o público ia e falava, pedia indicação, e às vezes eu ia indicar nacional, as pessoas, não, nacional não. Era uma coisa triste, porque as pessoas tinham preconceito, não quero ver filme nacional. Era muito raro o cliente alugar filme nacional, locador, muito difícil. Mas, enfim, eu alugava antes de trabalhar, e aí eu aluguei Bete Balanço e vi em vídeo, e aí vi para valer mesmo, já com uma visão mais, né, de cabo a rabo, assim, falei, vi o filme, né, e adorei, fiquei super... era tudo que eu imaginava mesmo do filme. Depois eu lembro que o canal Multishow exibiu esse filme em 94, e na época era o começo da TV a cabo no Brasil. 94 não, minto, pouco depois, 96 talvez. Anos 90, começo da TV a cabo, o canal Multishow passou Bete Balanço, e aí muita gente que eu conhecia na época viu, todo mundo parou para ver aquilo, e como se fosse assim, meu Deus, Bete Balanço, uma preciosidade. E foi o primeiro filme, né? E foi o primeiro filme desse diretor, né? Foi, do Lael Rodrigues. Um diretor que já faleceu logo, né? Ele fez 3 filmes, Bete Balanço, Rock Estrela e Rádio Pirata. E logo depois ele morreu, acho que em 88 ou 89, se não me engano. Morreu jovem, né? Assim, morreu precocemente. Mas é um diretor muito interessante, né? E aí eu vi o filme no Multishow, e aí depois dessa vez no Multishow, que eu gravei, né, eu gravei o filme do Multishow, e aí eu comecei a ver toda hora, vi muitas vezes, depois já no Canal Brasil, e etc e tal. Aí depois comprei o disco da trilha sonora num sebo, né? Eu tenho o vinil até hoje. Comprei e passei a estudar mais esse filme e também outros filmes parecidos, como Rock Estrela, Rádio Pirata, e fui desenvolvendo algumas pesquisas dentro desse tema que eu gosto muito, que é o cinema jovem brasileiro dos anos 80, que eu acho um cinema
muito específico, né? E pouco visto ainda hoje, né? Então, é muito legal iniciativas como a do Curta Circuito esse ano, de resgatar alguns filmes dessa safra, né? Então, eu vou trazer para você uma coisa aqui, cara, que acho que você vai adorar. Porque eu fui fazer o dever de casa, né? Eu vi esse filme quando era garoto, tal, não sei o quê. Aí falei, vou fazer o dever de casa, vou ver de novo, tal. Aí vi o filme de novo, aí vou lá para os créditos, né? Quero ver tudo, né? Quero ver tudo. Sim. Aí lá no finalzinho dos créditos tá assim, teclados adicionais, Nico Rezende. E o Nico é meu camarada. Eu liguei pro Nico e falei, Nico, que porra é essa de teclados adicionais, brother? E aí ele me contou altas histórias dos bastidores da música. Conte. Né? Cara, fiquei amarradão. E ele falando exatamente isso, né? Que era o começo de todo mundo. Estava todo mundo começando, né? Então foi uma sacada muito legal do diretor, assim, ter entendido que tinha um movimento musical ali acontecendo, né? Tinha uma galera que estava começando toda junta, mas com muita representatividade, né, do que seria o rock nacional, o rock pop nacional. E o Nico, produziu o primeiro disco do Cazuza, o primeiro disco do Cazuza solo, né? Então o Nico tava metidão com essa galera toda, assim, cara. Ia lá com o teclado e comentando quer dizer, tinha as músicas que eram músicas que já existiam, né? Como a própria Bete Balanço. Aí isso é uma coisa que eu queria esclarecer contigo. A música existia antes do filme, a Bete Balanço, ou ela foi criada para o filme, a Bete Balanço? Então, não sei. O Nico não sabia também. Nico não sabe quem? Não, quem pode responder essa pergunta é o Frejá, porque a música é composta por Cazuza e Frejá. Eu não sei também se foi assim, se a Bete, por exemplo, se o Cazuza e o Frejá já tinham composto uma música chamada Bete Balanço, e aí na hora que o Nael Rodrigues quis linkar o filme com o Barão Vermelho, então vamos chamar a nossa protagonista de Bete Balanço e já usar a música dos caras. Sim, pois Ou se foi o contrário, se foi assim, temos um roteiro chamado Bete Balanço, então vou fazer uma música com esse nome. Pois e aí fizeram. O Nico eu não também soube. não sei. Eu acho que só quem pode dizer isso é o Frejá, já que o Cazuza não tá mais entre nós. Mas assim, eu não sei também te informar como que foi. Mas o que eu vi lá é que assim, tem duas músicas do Barão Vermelho, né, na trilha, que é o Bete Balanço e Amor, Amor, que toca bastante, né? Essa música também eu me pergunto se já não foi feita propositalmente para o filme, né? Amor, Amor. Não sei. Tem que ver isso. Acho que o Frejá que pode responder. Chama aí o Frejá. Frejá, por favor, entre. Por favor. Frejá, sua vez. Sei que você está nos escutando, Frejá. Por favor, compareça. O Frejá tem que tirar essa dúvida, porque a gente não sabe. Eu sei que no disco tem músicas, por exemplo, Me Chama, né? Lobão e os Ronaldos. Imagino que Me Chama já existia, né? Uma música que já tinha. Pelo que eu sei, o Lobão fez essa música para a mãe dele quando morreu. Então, pois é. A música já existia. Agora, tem umas músicas muito engraçadas, né? Eu adoro aquela Mecenas de Maisena, de uma banda chamada Metracheca. Que sumiu, assim, que não uma banda underground, a gente nunca mais ouviu falar. Eu acho ruim só que no disco da trilha são as músicas com as bandas. Não tem a Débora Bloch cantando, por exemplo, no disco da trilha, que é uma pena, porque no filme ela canta, né? Ela canta Amor, Amor, ela canta Mecenas de Maisena, e no disco não tem a voz da Débora, que é uma pena, né? São as músicas com as bandas mesmo. Pois é, que é legal também, mas... deve ter sido algum acordo, talvez, eu não sei afirmar, talvez algum acordo com as gravadoras, né? Pode Coisa ser. de fonograma, de pode, não pode, que não queriam esvaziar, de repente, essas outras músicas com a voz da Débora, né? Mas foi uma surpresa. A Débora foi uma surpresa incrível, né? Ela canta super bem no filme, eu adoro ver ela cantando, e aquela parte que ela canta com o Cazuza, que eles estão compondo a música Amor, Amor, que eles cantam juntos com o violão, é linda aquela parte, lindo, né, da Débora com o Cazuza. Aquilo eu acho que ainda podia ser lançado, sei lá, pegar então lançar agora no Spotify, assim, as músicas do filme com a Débora, seria incrível, né? Com certeza, com certeza. Muito bacana isso. Mas olha, o Rodrigo está falando aqui, né? Pois então, eles foram convidados para compor e gravar o tema do filme. Então, foi proposital. Então, foi feito para o filme, então. Componham uma música chamada Bete Balanço e gravem. E aí eles fizeram isso. Pô, bacana. Ótimo, muito legal. Muito legal. Muito interessante realmente eu nunca tinha visto nada parecido assim no Brasil antes, e até hoje mesmo é difícil você ver esse tipo de coisa, assim, pegar músicas
de sucesso, e ele fez disso um método, né, o diretor, né? Ele fez isso também com Rádio Pirata, né? E com Rock Estrela, com Rock Estrela, né? Por isso que quando eu comento esses filmes, eu considero uma espécie de trilogia, né, do Lael Rodrigues. Sim. São os únicos filmes dirigidos por ele. Então, você pega Bete Balanço, Rock Estrela e Rádio Pirata e assiste na sequência, eles formam uma espécie de trilogia, que tem a ver com isso que você falou. São filmes sobre a juventude do período, embalados pelas bandas de rock que estavam explodindo. Então, nesse primeiro filme, Bete Balanço, a gente tem o Cazuza com o Barão Vermelho, tem o Lobão, tem algumas outras bandas que aparecem. Titãs está na trilha, mas não aparece, né? No segundo filme, que é o Rock Estrela, a gente vai ter o Léo Jaime, que interpreta um papel grande no filme e compõe a música tema Rock Estrela. Tem Metrô, né, com a Virginie Metrô, que aparece no filme cantando. No último filme é menor essa participação do Rock, mas mesmo assim tem a Marina, né, que aparece cantando uma música no filme, uma espécie de clipe dentro do filme, né? Sim. Então, eu acho que o Lael compôs essa trilogia que tem muito a ver com o rock nacional do período, né, com o tal do B-Rock, algumas pessoas chamam de B-Rock, né, o Brock, né, que é um termo que acho que foi inventado pelo Arthur da Pieve, né, que fez um livro chamado B-Rock, a história do rock brasileiro dos anos 80, que é um livro lançado nos anos 90, mas que fala sobre todas essas bandas, Barão Vermelho, Titãs, o Traje a Rigor, Paralamas, Kid Abelha. Interessante. Então ele criou esse termo B-Rock, que algumas pessoas usam, né, mas enfim... Então eu acho esses filmes muito significativos do período, né? Eles são os documentos históricos do que foi a juventude brasileira dos anos 80 e a explosão desse rock brasileiro, né, dos 80, que foi tão importante. E tanto aquele o período de fim da ditadura também, né? Toda uma revolução no país, né? A mudança também do mercado fonográfico, a turma toda de olho, ficou completamente diferente o mercado fonográfico, agora eram as bandas, né? Isso foi motivo de grande alegria para a indústria fonográfica, porque era muito mais barato produzir uma banda. Grande alegria. Grande alegria, era muito mais barato, né? É muito mais barato produzir, pegar 4 caras, né? Os caras já estão com tudo ensaiado, bota dentro do estúdio, gravou, tá pronto o disco, oba! Foi deflagrada pela Blitz, né, na verdade. A primeira banda que explodiu foi a Blitz, em 82, e aí as gravadoras ficaram atrás das novas Blitz, né? Ficaram farejando, onde está a nova Blitz, Então vieram muitas bandas que realmente estouraram, como Barão Vermelho, essas que eu citei, e outras que as pessoas apostaram e não aconteceu, como, sei lá, aquela banda que era meio Blitz, Espírito da Coisa, lembra? Espírito da Coisa, é verdade. Que gravou Ligeiramente Grávida. Ligeiramente Grávida, é verdade. E ele fazia onda bem Blitz mesmo, né? Era bem Blitz, tinha o vocalzinho feminino. Então tinha bandas muito legais. A banda Sempre Livre, né, da Dulce Quental. Isso. Muitas bandas maravilhosas, né? Foi uma época fértil, né, onde muito o mercado queria isso, e aí as bandas foram surgindo, e algumas entraram para a história, né, depois surge a fase da Legião Urbana, que é um pouco Legião Urbana, um pouco depois, né, mas muito legal a sacada do diretor de usar essa trilha sonora espontânea, né, e com essa cara de clipe, né, e colar junto com a visão dela de querer ser um artista, né, eu quero fazer parte aqui, como é que eu faço para sair de Governador Valadares, né, e ela já era uma mulher libertária, né, bicho, ela já, não, vou e não sei o que, para tirar roupa, vamos nessa. Tem uma coisa feminista na Bete Balanço, que é muito legal, que tem muito a ver com hoje, que a gente vive, essa coisa do empoderamento feminino, e a Bete Balanço já estava lá, né, fazendo o que ela queria, mandando ver, balançando, né? Bete estava balançando. Bete Balanço. E a Dani comentou do Metrô, a banda Metrô, maravilhoso, eu amo o Metrô, né, com a vocalista Virginie, Paralamas. Que eu falei que tava, o Metrô aparece no Rock Estrela, ela canta Johnny Love com o Léo Jaime no filme, né, uma música do Metrô, que eles fazem o dueto, Paralamas, nossa, muitas bandas maravilhosas, né? Muito. Junto com esse movimento, além da trilogia do Lael Rodrigues, outros filmes brasileiros do período também foram nessa onda jovem pop rock, né? É o caso do Areias Escaldantes, por exemplo, que é um filme super estranho, maluco, né, pra caramba, que aí sim os Titãs aparecem, fazem umas participações no filme como atores, assim, eles aparecem em umas cenas malucas. Bom, o filme todo é maluco, né? Areias Escaldantes, que tem uma trilha boa também de rock brasileiro, tem Lobão também no filme, tem, Lulu Santos, né, a música tema Areias Escaldantes é uma música do Lulu, né, Então que outros filmes, tem 2 filmes super também parecidos com essa trilogia do Lael, parecidos em termos, né, mas tem a ver,
que são os filmes Menino do Rio e Garota Dourada, que também tem essa pegada jovem com o rock brasileiro, que no caso desses dois filmes, o Menino do Rio, a trilha é basicamente composta por Lulu Santos e Nelson Motta, mas também tem participação do Guilherme Arantes, e no Garota Dourada, o Guilherme Arantes também compôs músicas, também é um filme bem jovem, são filmes bem jovens, bem cariocas, né? Muito Zona Sul, Carioca Zona Sul, né? Carioca Zona Sul. Apesar que o Garota Dourada, ele se passa numa praia de Santa Catarina. Mas é assim, são personagens cariocas que vão para essa praia para passar o verão. Então, tipo assim, dá quase a mesma. Lá, né? Só mudou a paisagem, mas é super Zona Sul carioca, é isso mesmo. É interessante que a gente, nós como criadores de música para a imagem, assim, né? Quando a gente vê um filme assim como o Bete Balanço, né, eu fiquei vendo, que é uma coisa que essas músicas, elas têm vida própria. Elas não estão ali no filme como um ator ou um reforçador de sentimentos. Acaba virando isso, mas elas têm vida própria, elas são independentes. Você pode tirar a música do filme e escutar, é uma música independente, né? E quando a gente faz a música para a imagem, você pode buscar isso, você vê o Ennio Morricone, você escuta Ennio Morricone, é completamente independente, você escuta John Williams, é completamente independente do filme, mas tem um discurso completamente alinhado também com a estética e o desenvolvimento da história e tal. Mas é interessante observar como ele pegou essas músicas que, se não estavam prontas já, foram feitas especificamente com a história em mente, né? E conseguiu integrar isso no filme sem parecer uma coisa enxertadona, assim, porque é uma coisa que a gente observa quando a gente... o que eu vou falar vai soar como uma crítica, e é uma crítica, mas também não é uma crítica, porque eu entendo perfeitamente que as coisas possam funcionar assim também. Você fala assim, fulano de tal é um grande compositor de música para cinema. Não, ele é um grande compositor de canções. É um maravilhoso compositor de canções que um diretor observou que aquela canção poderia funcionar no filme dele. Isso é diferente de você ficar de frente para uma tela sem som nenhum, com dois atores conversando, e você compor uma música para aquilo. É radicalmente diferente, é muito diferente. Não que uma coisa seja melhor do que a outra. A minha crítica é só as pessoas acharem que fulano, por ser um ótimo compositor de canções, e o Beltrano, diretor, por ter sido um ótimo diretor, de ter sacado que havia a possibilidade da colocação daquela música no filme, né? As pessoas pensarem, então fulano de tal é um ótimo compositor de música para filme. Não é isso. São coisas diferentes. Por exemplo, eu lembro de uma vez... Não, fala, desculpa. É só completando assim, e foi o que o Nico fez. Eu conversando com ele, né? O Nico fez as músicas que foram compostas nessa onda aí, no meio das cenas, tinha cenas lá que tinha música, mas não era música do Barão Vermelho, nem era nada, eram músicas feitas pelo Nico, que foram feitas na hora. Eu conversando com ele, cara, ele chegava com um teclado, com o diretor, ficava vendo a cena, como é que é, tal, não tinha essa coisa de sincronia, computador, né, tal, era um copião, né, bicho, uma cena, aí qual é o clima da cena? É mais ou menos assim, aí tá, ele ia tocando lá no estúdio Transamérica, ou então no antigo Toque, que era do Chico Batera ali no Botafogo. Eu vi porque eu reconheci os estúdios dessa época, né? Eu já trabalhava nessa época, eu reconheci os estúdios. E ele ia lá e ia compondo, tal, mas tudo muito rápido, não tinha grandes preparações. Vou para casa para pensar como é que era a cena. Assim. Era outra época. Mas tudo empurrando, e eles não tinham. Interessante que ele comentou também que nenhum deles tinha noção da dimensão da coisa, que a coisa tomaria um belo dia, né? Era um filme, assim, legal, chama o cara para fazer, bota um tecladinho e tal, sai, tchau, outra coisa. Todo mundo começando, né? É engraçado que essas histórias são muito recorrentes em obras que ficam clássicas, né? Todo mundo sempre fala, a gente não achava que geralmente são essas obras que ficam para a eternidade, assim, que entram para a história, né? Mas quer dizer, então, esses teclados adicionais que você fala, era isso? Ele tinha que compor algumas cenas, algumas musiquinhas adicionais incidentais ali para o filme. Exatamente, aquele crédito tá errado, não foi teclados adicionais, ele fez a música incidental. Entendi, música incidental, Eu fiquei liguei e falei sacanagem. Falei, velho, teclados adicionais, você adicionou o teclado. Teclados adicionais. Mas essa coisa que você falou de compor, eu lembro de uma entrevista da Sônia Braga, onde ela disse que
nas filmagens de Dona Flor e seus dois maridos, ela pedia para colocarem a música Travessia, do Milton Nascimento, para inspirá-la. Porque ela fala, porque a música do Chico Buarque, O Que Será, não existia. Ela falou, a gente estava filmando, o Chico não tinha feito a música, ainda não existia. Então eu pedia para colocar Travessia, porque aquilo me inspirava para eu fazer as cenas de Dona Flor. Aí ela falou, depois que a gente já tinha filmado, é que o Chico, olhando as imagens do Chico Buarque, ele compôs O Que Será, né? O Que Será, que é o tema principal da Dona Flor. Então é isso que você falou, a diferença, né, entre você compor antes ou você compor quando já está filmado. São coisas diferentes, né? São muito diferentes, são muito diferentes. Muito diferentes. E o Chico faz isso, né? O Chico é fantástico, né? O Chico Buarque, nem vamos entrar nesse patamar. Extremo nesse detalhe, né? Muito bom, muito bom. E então o Bete Balanço é isso, ele teve o Léo Rodrigues foi muito feliz em captar aquele momento do Brasil, essa juventude que estava saindo dos anos 70. Outro dia eu tenho um curso, né, online, exatamente sobre isso, é o cinema brasileiro jovem dos anos 80. E uma das coisas que eu comentei no curso e tal, que a gente estava analisando com os filmes, é que a juventude brasileira carioca ou paulista, ou dos grandes centros urbanos, né, a juventude brasileira das capitais brasileiras na década de 70, ela tinha uma politização maior, né, era politizada, era mais intelectualizada, tinha muito ainda essa coisa da luta contra a ditadura que estava em ação, né. Quando entra os anos 80, que é o momento da abertura política, a ditadura está acabando já, né? Já está enfraquecendo. Então, parece que vem uma geração, a geração 80, ela é mais, parece que é mais ensolarada, mais, talvez até algumas pessoas criticam, né? Mas alienada, talvez, politicamente. Mas, de qualquer forma, é uma juventude que vem com uma vontade de viver, né? Então, a geração 80 vem mais forte com essa coisa livre, solta, né? Meio despolitizada mesmo, mas buscando uma nova vida, é uma nova geração, né? Não tem a ver com o jovem dos 70, tem a ver, o jovem dos 80 é essa coisa colorida, vibrante, que tem a ver com esse rock, com a busca de uma nova identidade, né? E acho que isso aparece no filme, a Bete Balanço simboliza muito isso, ela é uma personagem solta, livre, né? Que vai para o Rio de Janeiro, aí primeiro ela tem um caso com uma personagem lá, que é a personagem da Maria Zilda, né? Que ela tem uma transa lá, depois ela namora o personagem do Lauro Corona, quer dizer, a Bete Balanço não tem a preocupação muito racional, moral, né? Moral, não tem uma moralidade na história. Não tem uma coisa assim. Então, o que eu achei interessante, você chamou a atenção dessa cena, que a gente vai falar mais sobre ela, e por favor, que você deve ter informações interessantes dessa cena desaparecida, a cena desaparecida de sexo da Maria Zilda com a Bete, né? É que não havia, isso eu me lembro porque eu vivia muito isso com a galera da minha idade nessa época, né? Assim, se a pessoa era gay ou não era gay, não fazia diferença, sabe? Se ela transava com homem, se transava com mulher, não tinha nem nome, assim, era, pessoa, pelo menos na galera que eu frequentava, assim. Então, quando a gente viu esse filme nessa época, assim, né, e viu a Bete Balanço interessada por caras, interessada por mulheres também, e tudo bem, sabe, não era uma questão assim, nossa, você viu como ela levantou a bandeira libertária de uma mulher gay e tal, não sei o quê. É que hoje é diferente. É diferente, é interessante. Hoje a gente... melhor ou pior. Mas era diferente, assim, não havia uma... não sei o que havia, o que deixava de haver. É difícil julgar essas coisas, mas me chamou a atenção isso, assim, não era acho que foi muito feliz. As cenas deles, as cenas de nudismo são lindas, são todas lindas, não tem nada esquisito, não tem nada mal, assim, sei lá, que cause estranheza. E a Débora tá linda, absolutamente tá linda. Né? Uma coisa. Estão todos lindos e belos e jovens, todos maravilhosos. Lindos, mas essa coisa, uma vez eu estava conversando com a Cláudia Hanna, a atriz, né? Que eu fiz um filme, eu dirigi o meu último filme, que ainda não está pronto, mas enfim. Último não. Mais recente. O mais recente filme que eu dirigi, que é um filme que se passa nos anos 80, né? Sobre a minha infância nos 80, tem a ver um pouco. É um musical também, tem a ver com esses filmes. Legal. Mas aí a Cláudia, eu convidei a Cláudia para fazer uma participação especial como atriz no filme e tal, ela fez lindamente, e a gente estava conversando um dia sobre os anos 80, e ela falou que ela, né, viveu isso intensamente, a carreira dela de atriz começa, né, no início dos anos 80, então ela viveu a década realmente intensa.
E ela falou assim para mim, era uma época muito livre, a gente não tinha essas preocupações de quem é isso, quem é aquilo, quem transa com quem transa com fulano, com Beltrano, não tinha essa coisa, não era tão racional, as coisas aconteciam, as pessoas viviam mesmo as suas sexualidades, as suas liberdades, seus desejos, né, ela falou isso. Então ela viveu isso, né. Então a gente pensa, hoje a gente vê uma época que tudo é política, tudo é político, né? Tudo que você fala nas redes sociais é político. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que se fala, tem que realmente, eu quero dizer isso, porque ao falar alguma coisa em público, você vai estar adotando uma posição, não tem jeito, a gente vive esse momento. Na política, na música, no cinema, no sexo, na religião, no futebol, tudo virou político, né? Tudo vira uma trincheira. Isso é bom, por um lado, eu acho, porque a gente tem um momento em que as pessoas conseguem ter uma voz. Mas, por outro lado, também fica uma grande guerra, né? Parece que a gente vive numa guerra o tempo inteiro, né? É verdade. Então, assim, é muita maluquice. Mas eu entendo o que você está querendo dizer. Eu acho que a Beth, na época, ela surgiu como uma personagem que transa com uma mulher, depois transa com um cara. O público jovem da época, como você, não se preocupou com isso, não ficou pensando, nossa, mas então ela é lésbica? Não, então ela é bi. Não, então ela é o quê? Né? Então, hoje não, hoje se a Beth Balanço fosse feita hoje, ia vir toda uma discussão. Todo mundo. Assim, peraí. Então, aí eu entrevistar ela, né? Eu entrevistar aí, ela, você está defendendo o movimento, você é contra a família. Você... Aí eu ia chegar alguém e falar, não, ela é pansexual, não, ela é não binária, porque na verdade ela não se identifica com nada. Então, assim, é meio... Hoje a gente vive nessa coisa louca, né? Então, o que eu acho legal no filme é a Débora, a personagem da Beth, em nenhum momento ela fala por exemplo, ela vai morar no apartamento de um amigo que é um amigo gay, né, aparentemente, o personagem do Diogo Vilela, que não aparece direito, mas a gente subentende que ele é gay, né? E aí em nenhum momento eles discutem isso. Ela não fala, transei com uma mulher, e ele, meu Deus, não tem isso. Simplesmente ela transa, ele transa, e as pessoas não estão nem aí, entendeu? E tá dado, e vamos nessa. Isso foi uma herança da coisa do movimento hippie, né? A gente tergiversando aqui um pouco, né? Que, o Woodstock foi lindo, né? Foram 3 dias de festival, não teve uma violência, não teve nada, não teve um incidente, absolutamente nada, e era aquela loucura, coisa linda. Eu tenho essa dorzinha não, a sensação de, cara, eu queria ter estado lá com meus 20 anos, 22 anos. Eu tenho um amigo meu, que era um técnico de som, eu morava até aqui em Niterói. Eu não o vejo há muitos anos, tenho até porque ele já tinha uma certa idade. Você está em Niterói? Eu estou em Niterói. Olha que maravilha, adoro Niterói. Niterói é chamada cidade de sorriso, sabe por quê, né? Não, por quê? Não, é porque as pessoas falam assim, onde é que você mora? Mora em Niterói. Aí o outro, sei. Adorei. Não, mas eu adoro Niterói, de verdade. Aliás, a Sônia Braga morava em Niterói. Morava aqui pertinho de mim, cara. Morava aqui pertinho, maravilhosa. Sônia, e ela tinha uma casinha, ela ficava quietinha no canto dela, low profile total, ela ficava no cantinho. Muito legal. Eu sou do Rio, eu nasci em Copacabana, fui criado em Ipanema, Leblon, Copacabana, essas trocas, mas depois de 1000 mudanças, da Europa, Estados Unidos, já morei em tudo quanto é lugar que você pode imaginar, e eu tô aqui em Niterói por enquanto. Mas eu lembro de uma música do Toquinho e Vinícius, que é assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, nem sequer nasci em Niterói, nem sequer nasci em Niterói. Essa música é muito engraçada. A música é muito engraçada. Entendo, eu que pegava a Cantareira e vou morar em Niterói, trabalho, pego o trem da Central, moro na... sei o quê, pegava a Cantareira e moro em Niterói. Tinha uma música assim, antiga. Tem uma assim também, eu não lembro agora, mas eu já ouvi isso. Sinônimo de lugar longe, difícil acesso. Sinônimo de lugar longe. Mas, enfim, o que eu ia falar do Beth Balanço? Sim, se a gente está falando de sexo, eu acho que o filme tem e a naturalidade, né? Esses filmes jovens dos anos 80, todos esses que eu citei, Menino do Rio, Garota Dourada, a trilogia do Lael, eles têm muito... O Sonho Não Acabou também, que é um filme que se passa em Brasília, com o Lauro Corona e Lucélia Santos, que é de 81, 82, enfim. O Sonho Não Acabou. Esses filmes todos têm muito essas coisas da nudez, das cenas de sexo, que eu acho que é uma herança da pornô chanchada brasileira dos anos 70, que era muito frequente essa coisa do sexo, né? A coisa era muito gritante.
Mas no caso desses filmes jovens dos 80, eu acho que as cenas são legais, eu não acho elas vulgares, né? Eu acho que são feitas de um jeito tão interessante, né? São bonitas. Então, são bonitas, não é uma nudez chula, né? Eu acho bonito. No caso do Bete Balanço, tem aquela cena que ela tá transando com o Lauro Corona no chão, né? E aí as pessoas estão arrombando a porta, uma cena meio cômica, né? E aí elas arrombam e eles estão lá no chão pelados. E tem a famosa cena... Continuam diferentes. E eles continuam diferentes. Vocês arrombaram a porta, beleza, não é problema nosso. Nossa transa aqui tá ótima. Exatamente, bem lembrado. Quando as pessoas arrombam a porta e vê a cena, mostra um close dos dois, os dois olham e fazem assim, e voltam a se beijar, e continuam ali, não estão nem aí. E depois tem aquela cena... Isso pra mim é uma mensagem muito importante, assim, né? Tipo, olha, quebrem as portas que quiserem, façam os barulhos que quiserem, mas o que a gente descobriu aqui é muito legal e a gente não vai se deixar perturbar pela moralidade de vocês. E ao mesmo tempo tem uma coisa do cara sacanear, do parceiro dela, que ele queria sacanear ela. Ele sabe que ela tá transando lá dentro, né? Ele dá fim de derrubar, ele faz uma cara de sátiro, assim, no momento, e faz uma cara tipo assim... ele tá a fim de dar uma zoada nela. E aí eles se saem bem, assim, e depois tem a famosa cena que a câmera vai de cima, vai puxando para, acho que é uma grua, sei lá o que é aquilo, que eles estão na cama, o Lauro e a Débora de lado, e aí eles estão pelados na cama, e a câmera vai subindo e mostra aquela imagem que é uma referência que já tinha tido antes, né, quando ela posa para ele, que é uma foto da Marilyn, que ele copia do livro, aparece a foto da Marilyn no cetim vermelho e ele imita a cena, e depois os dois estão numa cena meio parecida. Isso. Então enfim... são cenas boas, né? Eu gosto. Às vezes ainda eu vejo muita gente ainda com preconceito com o cinema brasileiro dos anos 80, por exemplo, falando isso, só tinha putaria, só tinha sacanagem, mas não é bem assim, isso é um preconceito, claro, né? Não, claro que não. A pessoa para poder entender também, acho que a pessoa para poder entender também isso, primeiro seria bom se ela tivesse vivido aquela época, ela ia entender de uma outra forma, né? Mas tem muita gente dessa época também que era muito careta, né, cara? E que acha que isso aí é um absurdo, né? Tem isso também, a diversidade. Hoje ainda tem, né? Pra caramba, acho isso um absurdo. Como é que a menina faz isso? E aquele viés também do namorado dela que ela encontra, que é o Diogo, não, como é que é o outro? O Lauro, que morreu também há relativamente pouco tempo, né? E de ele ter essa coisa... ufanista não, dessa coisa idealista, né? Não, cara, eu vou contra tudo, eu vou contra todos, os caras vão me ameaçar, né? Mas eu vou botar minhas fotos lá, né, bicho? Vou fazer um rebuliço. E eles são duas batalhas paralelas, né? Ela batalhando pela carreira dele, ele batalhando pela verdade dele lá, né? E os dois estão conseguindo chegar a algum lugar. Mas ao mesmo tempo, no final também, eles ficam numa limusine, né? Então, esse final é muito maluco. Eu sempre falo isso também quando eu analiso esse filme, que eu acho o final super maluco, porque assim, o filme vai... Porque, na verdade, a história do filme, se a gente parar para pensar, é meio Cinderela, né? A Bete Balanço é uma espécie de Cinderela. Então, o príncipe, que é o Lauro, vai ajudar ela, né? Tanto é que na fase final, quando ela desiste de tudo... E aí ele que vai na gravadora e fala pro cara, você tem que ouvir, é só uma música. E aí o cara escuta, né, o Carvana e, é essa música, meu Deus! Aí ele vai atrás dela com a moto e ela tá no ônibus. E aí a cena magicamente se transforma numa coisa completamente surreal, né? Que ela tá num porto com uma roupa anos 50, já é uma outra... E ele chega com aquela limusine, com aquele visual. Então ali eu acho que é um deboche do Lael Rodrigues, para ao mesmo tempo que ele tá fazendo o final feliz, ele tá também tirando sarro desses filmes todos, eu acho. Porque aquela cena não pode ser séria. Eles entram na limusine, aí ele pega uma marmita, uma quentinha com um frango. E aí o que eu acho muito engraçado é que assim, ele cai, você percebeu que cai o frango? Aquilo aí não estava programado. Ele salva, porque eu acho que assim, eles estavam filmando, vai ver que eles falaram, vamos filmar, e é uma sequência, a limusine em movimento, vocês vão comer o frango, eu não vou parar. Aí eles, tá bom. Aí na primeira mordida que ela dá na coxa, o frango fica pendurado. E aí o Lauro vai rapidamente, pega e salva e começa a comer. E aí eles comem. Depois tem uns cortes, né? Um corte em cima da imagem mesmo. E eles ficam ali.
E, é muito divertido aquela cena. Muito e divertido. é muito Eles devem ter se divertido. divertido muito. Eles devem ter rido muito. Eles devem ter rido muito. E aí, eu acho que o que me chama muito a atenção é que não tem o beijo final do casal. Eles não se beijam. Então, Sim. é um final feliz, mas não tem o beijo do casal. Isso para mim é muito simbólico também, de recusar esse final. Eles podiam se beijar para sempre, né? e terminava num beijo. Então, na verdade, às vezes eu fico pirando nessas teorias da conspiração de achar que, sei lá, se ele tinha falado que a Beth, ele não quis definir o que a Beth era, então ela podia transar com quem ela quisesse, e o próprio personagem dele, do Lauro Corona, nessa cena, eu acho que ele tá muito gay, né, o visual dele, aquele cabelo, aquela roupa, ele tá muito... É um visual gay, né, que ele tá. É legal, então eu acho que... Ele tenta desconstruir uma porrada de coisa. Ele desconstrói, né? Porque daí eles porque ficam no final... ela é libertária, mas ela tá de Madonna no final. Exatamente. Ele é um cara revolucionário, mas ele tá ali de burguês no final também. Mas ambos estão comendo uma É legal isso. E é como, para mim, essa cena parece mais que eles são amigos, que eles ficaram amigos e que, na verdade, eles nem ficaram juntos em termos de romance. Porque é uma cena desconstruída, não é uma cena... Eles parecem dois amigos naquela cena, né? Parece uma mulher com um amigo gay, né? Naquele carro, naquela limusine. Então é engraçado como não fica um final também padrão, né? Então eu acho muito incrível esse fim, né? Isso eu me lembro muito do clima dos anos 80, que eu vivi isso de cara, apesar de 84 eu ter ido para a Europa. Eu fiquei 3 anos na Europa. Então eu perdi... eu ganhei outras coisas lá, mas eu perdi muito assim da efervescência do que foi os anos 80. Eu voltei definitivamente para o Brasil em 88, né? Então já peguei uma coisa meio estabelecida, assim, tal, já era início dos anos 90, mas enfim, o que eu me lembro desse clima que era muito interessante nos anos 80, é que essa cultura da amizade em grupos, né, era uma coisa muito importante, era uma coisa que formou essa geração, sabe? Essa galera, hoje as coisas estão muito mais individualistas hoje, eu não estou julgando nada, cada época é uma época, não dá para a gente entender direito, né? Mas era uma coisa que realmente era muito comum, assim, eu tinha um grupo de muitas pessoas, um monte de músicos, muitos viraram músicos, desse grupo, quem era? Cacau Neto, querida Cacau Neto, a Bia Gemal, né? Muitas pessoas que hoje em dia estão fazendo sucesso por aí, grandes músicos também, mas enfim, o fato é que éramos todos amigos, né? E tinha uma permissividade, entre aspas, assim, um namorava com um, depois namorava com outro, depois não namorava com ninguém, mas estava tudo bem, assim, essa coisa da amizade, ela era muito forte, era talvez mais importante do que as questões amorosas, assim, sabe? Isso que eu vi um pouco nesse filme também, que eu me identifiquei e que bateu uma nostalgiazinha até assim, caralho, era muito legal, essa coisa da amizade, da união, da galera ali junta, fazendo coisas, e na época, fazendo música, né? Isso era muito interessante. Essas questões amorosas eram importantes, claro, eram bacanas, a gente sofria e se divertia com isso, e enfim, tinha tudo isso que a gente sabe, mas tinha um acolhimento maior, na minha percepção personalíssima, tinha um acolhimento maior dessa amizade que rolava entre essas pessoas, assim, né? Eu senti muito esse clima no filme. Eu acho isso também. Eu não vivi a época porque eu era criança, mas hoje, quando eu me reporto essa época, já os anos 70 já tinham isso, e acho que os 80 também, essa coisa do coleguismo, do coletivo, era muito forte. Tanto é que os anos 70 e 80, no Brasil, foi o auge dos grupos teatrais que faziam criações coletivas, né, como as Turbogrosso Trombone, Ornitorrinco, grupos teatrais fortes. Nos anos 90, saem de ser os grupos teatrais e entram os encenadores, né? Gerald Thomas, Ulisses Cruz, e aí entram os encenadores, né, arbitrários, né, faça isso, faça aquilo, né? Então muda completamente. Então os anos 90 já vem com a coisa do individualismo que está até hoje. Eu concordo com você. Eu acho que essa época, ainda os anos 80, talvez tenha sido o último momento dessa coisa do coletivo, lutando e criando obras artísticas em conjunto. Então, os movimentos artísticos eram mais sólidos, né, como o movimento do rock nacional nos anos 80. Era um movimento, eram várias bandas. Claro que tinha rivalidade entre as bandas, porque é normal, mas, ao mesmo tempo, todos estavam no mesmo movimento. Verdade. Eu acho que a partir dos anos 90 começa a vir uma coisa do individualismo que está até hoje, né? E a internet acentuou isso, né? Hoje a gente está muito assim,
as pessoas estão muito assim, né, salve-se quem puder. Eu sinto falta de um coletivo. Às vezes eu tento, nos meus projetos, fazer coisas mais coletivas, nos meus projetos de cinema, de teatro. Me chama, cara! Não, então, agora que eu estou te conhecendo, vamos fazer. Mas maravilhoso. Eu sinto falta dessa coisa de vamos crescer junto e tal. Claro que existem projetos coletivos por aí, mas é menos forte, né? Eu acho que nos anos 80 tinha isso talvez com mais força, né? Com certeza. Então acho que essa era uma ação entre amigos, uma ação entre pessoas. Então você vê que o Lael conseguiu reunir uma equipe que estava com ele nesses filmes, né? Por exemplo, a roteirista, a Yoya Bush, né, que roteirizou os filmes junto com ele. Aliás, ela também é uma figura legal para a gente entrevistar, ela podia dar mais detalhes sobre o filme também, com certeza. Ela deve saber muita coisa. Então tem a Yoya Bush, que estava com ele nos filmes, e o elenco, né? A gente vê que o elenco tem algumas figuras semelhantes, né? Que gravitavam no filme, as bandas. Então acho que é uma época muito interessante. Tem um personagem que eu esqueci o nome dele. Era um cara que era diretor do filme. Ele aparece naquela cena do Hugo Carvana, que eles ficam escutando a fita cassete. Esse cara é o... ele não é o nome dele, como que é? Gessel Bus, é isso o nome dele? Gessel Bus. Acho que é Gessel. Ele tem um restaurante aqui em Niterói, cara. Ele aparece em vários momentos, né, ajudando a Beth, e ele também faz a ponte com a banda do Cazuza no filme. Isso. E esse cara é engraçado, essa figura, né? Ele aparece depois, acho que no Rádio Pirata ele também aparece, se eu não me engano, como ator. E eu não sei se ele aparece no Rock Estrela. Ele é diretor. Mas tem umas pessoas. Ele era diretor de cinema também, ele fez coisas também. Ele fez. Então. É uma coisa, né? É muito super clima, assim. E o Lael Rodrigues. Fala. Né, eu fiquei, musicalmente, assim, eu fiquei bastante impactado, assim, com essa... que eu não vi há muitos anos, né? Achei que foi tudo muito feliz, foi uma surpresa bacana ter descoberto que o Nico estava lá e essas histórias todas, né? Isso reforçou muito isso tudo que a gente está falando em termos dessa visão de cooperativa, de fazer junto, de vamos lá, vamos fazer aí, depois a gente vê como é que fica, tal, não sei o quê. E ninguém estava muito preocupado realmente, né? Não havia uma preocupação, né, de arrasar, de fazer a melhor coisa do mundo, era de fazer uma coisa junto com todo mundo, e estava todo mundo fazendo uma coisa que estava gostosa, né? Isso nossa, isso aí dá um calorzinho, né? Uma nostalgia de uma coisa que foi tão legal, né? Então, eu pesquisei aqui no IMDB, o Lael Rodrigues aqui diz que ele nasceu em 25 de novembro de 51, em São Paulo. Ele não era carioca, então, de nascença, não. E morreu em 8 de fevereiro de 89, aos 37 anos, morreu no Rio de Janeiro. Como diretor, ele só fez esses 3 filmes que a gente já sabe, né? Que são o Rádio Pirata, Rock Estrela e Bate Balanço. Agora, como ele trabalhou no filme Bar Esperança, que é dirigido pelo Hugo Carvana, de 83, ele foi assistente de direção, e também trabalhou na produção do Rio Babilônia, que é um filme famoso, né, do Neville de Almeida, um clássico da super, hiper, mega porno chanchada, e como produtor, o último trabalho dele, na verdade, na vida dele, em 88, foi produtor executivo do filme, atenção, Super Xuxa contra o Baixo Astral. Que tem a ver também com esses filmes todos, de certa forma, né? Tem a ver com o cinema jovem que se fazia na época, embora é um filme infantil, né? Infantil-juvenil, mas tem a ver, né? Enfim, interessante. Foi o último trabalho dele, porque o filme é de 88 e ele morreu no começo de 89, né? Foi. Uma pena, porque com certeza é um cara que poderia ter feito muitas outras coisas depois, né? Então eu acho importante a gente resgatar a obra dele. A gente nunca sabe dessas coisas. De repente, eu não sei se Hendrix fosse vivo hoje em dia, seria um super guitarrista. Não sei se Janis Joplin, se fosse vivo hoje em dia, seria uma grande cantora. Podia se tornar uma... Eu tive alguns ídolos, assim, que eu fui acompanhando ao longo da existência, assim, e alguns se transformaram em coisas muito esquisitas, cara. Como atualmente, por exemplo, o Eric Clapton, que é contra as vacinas, né? Então, assim... tem coisas muito absurdas, né? Então... não dá. Tem 2 autores que foram muito importantes da minha adolescência, escreveram um livro chamado Despertar dos Mágicos, que era um francês e um inglês. E eram caras que tinham uma visão
assim, libertária, futurística da mistura, não mistura, mas da interpenetração das pesquisas mais paranormais com ciência, e os caras falavam um troço muito bacana, assim, e depois eu fui descobrir que um deles, assim, morreu como um cara de ultradireita, querendo matar todo mundo, apoiador do tem umas coisas muito malucas, né? Não dá para saber, essa coisa dos ídolos que morrem cedo, como, por exemplo, James Dean. É um puta ator, mas será que ele teria sido um grande ator se não tivesse morrido? Né? É muito maluco, porque às vezes o mito se construiu justamente com a morte, né? Exatamente. Então, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, são tantos, né? Então, assim, a gente nunca vai saber. O que fica é a obra dessas pessoas, claro, que a gente gosta. Então, no caso do Lael, como diretor, ele só fez esses 3 filmes que ficam pra gente naquilo que eu chamo de trilogia carioca. Então, eu gosto muito, eu sempre estou revendo esses filmes. Eu escrevi isso no texto, na crítica que eu fiz para o Curta-Circuito, né, sobre o Bete Balanço. Eu lembro que eu escrevi isso, dizendo que existem filmes que às vezes são considerados não tão bons, né? Porque, então, eu vejo muita gente às vezes criticando, como eu falei, o cinema brasileiro dos anos 80, ou criticando diretamente o Bete Balanço, falando assim, mas é trash, né? Então, é trash, pode até ser que seja, às vezes, sob algum aspecto, mas às vezes, quando eu paro para ver o filme de novo, eu vejo muito mais Bete Balanço do que, sei lá, eu vou parar para assistir um filme do Glauber Rocha, entendeu? Que é considerado, né, uma coisa assim, uma sumidade. Mas aí eu acho, com todo respeito, né, ao Glauber, mas às vezes eu falo assim, não quero ver Glauber, acho chato, eu quero ver Bete Balanço, entendeu? Então é muito, assim, às vezes o tiro sai pela culatra nessa coisa do que é considerado um filme importante ou histórico ou que vai ficar para a posteridade, né? Tem muita coisa que vai ficar para a posteridade, que é a nossa cultura pop, e a cultura pop ela não tem essas regras, né? Eu acho que cultura pop é cultura pop, por isso que é pop. Exatamente, é para quebrar mesmo, é para quebrar. O filme tem problemas técnicos que a gente sabe, né? Tem uma falta de sincronismo, né? As pessoas não tinham costume de dublar assim mesmo, não existia essa técnica. Era meio... O cinema brasileiro ainda não tinha a infra que tem hoje, que hoje tem uma técnica melhor, claro, tá? Mas o cinema brasileiro hoje, ele tá num nível técnico de qualquer país. Não tem, na época ainda era muito... a coisa toda ainda era meio assim, né? Era o jeito que se fazia, né? Então, era o que dava, né? Então, assim, eu não acho que isso seja um problema. Eu adoro ver filmes brasileiros antigos, mesmo quando são dublados ou mal dublados, né? Não importa. Eu sempre gosto, tem um charme, né? E tem essa coisa da gente ter a sensação do pertencimento, porque somos brasileiros, né? Então, eu gosto, né? É claro que eu também gosto do cinema jovem americano dos anos 80, do mesmo período, que são aqueles filmes Clube dos Cinco, Garota Rosa Shocking, Curtindo a Vida Doidado, né? Que seria o correspondente norte-americano disso, né? Se a gente parar para pensar, se no Brasil Lael Rodrigues fez essa trilogia, nos Estados Unidos, na mesma época, o John Hughes estava fazendo isso com esses filmes, né? Gatinhas e Gatões, esses filmes que eu falei, Clube dos Cinco, Alguém Muito Especial, né? Filmes jovens americanos que têm uma fórmula parecida, né? Tem músicas pop, são os personagens adolescentes, né? Essa coisa colorida, vibrante. A gente copia muita coisa dos norte-americanos, né? A gente sempre foi colado, a gente sempre foi muito admirador dos norte-americanos, né? Toda a nossa cultura, né? É muito colado. Então, as coisas que chegam de lá normalmente são bem-vindas aqui, a gente incorpora rapidamente a nossa cultura e consegue transformar em alguma coisa também, né? A gente pega essas coisas, que é muita cara do Brasil isso, né? Às vezes as pessoas falam comigo assim, não, porque a música brasileira ou a música norte-americana, olha só, velho, antes de você falar de qualquer coisa assim, né, a música brasileira, ela veio da África também, ela veio de Portugal, ela tem coisas árabes, ela tem coisas de índios, e a música norte-americana também não é bem assim. Então, eu acho que toda essa questão da cultura, né, ela hoje em dia, cada vez mais, então, né, essa interpenetração, esse cadinho, né, essa mistura do que está acontecendo, está se transformando realmente numa linguagem talvez universal, talvez, não sei. Mas é porque, eu concordo, mas porque o Brasil é um país antropofágico por natureza, né? É um país da mixigenação cultural, social,
religiosa. Então a gente é um caldeirão mesmo de cultura. Aliás, ano que vem, 100 anos da Semana de Arte Moderna, que pregava exatamente isso. Vamos pegar tudo que já foi feito, comer, vomitar e servir, entendeu? Que depois a Tropicália atualizou isso, né? Depois, 50 anos depois, 40 anos depois. Mas, assim, então eu não acho errado, nunca achei também, eu gosto de trabalhar também com essa coisa da tapeçaria, da colcha de retalhos de referências pop, eu faço muito isso, né, eu adoro. Mas no caso do Bete Balanço, dos filmes do Léo Rodrigues, eu comentei a comparação com o John Hughes, mas eu acho, na verdade, eu arriscaria dizer que o Lael está se inspirando muito mais em outros filmes que são Flashdance, por exemplo, né, Flashdance, Footloose, né, esses filmes que são parecidos, filmes americanos, que são esses musicais sem música. Não quer dizer, musicais com músicas sem ser aquele musical clássico, né, da Broadway. Porque o musical clássico, por exemplo, A Noviça Rebelde, é um musical clássico, né, onde a pessoa está falando com você e de repente ela começa a cantar, né? Tipo, contra uma pedra no caminho. Mas eu quero falar, eu quero casar com você, então vamos casar, olha o vestido, eu vou casar com esse vestido. Então, tipo, isso é A Noviça Rebelde, ou Amor Sublime Amor, esses filmes, né? O West Side Story, que eu amo também, né? É o musical classicão, né? Cabaré não é assim, porque o cabaré também é brechtiano. Mas, enfim, musical clássico é esse que a pessoa sai cantando dentro da narrativa. No caso do Bete Balanço, ou Flashdance, Footloose, esses filmes assim, não é assim, porque a música ela entra na narrativa, mas não é dentro da cena, né? É uma cena de clipe, é uma cena de show, é uma cena de delírio, e a música está costurada, mas é um tipo de musical, eu agora esqueci o termo, mas alguns puristas deram um nome para isso, é um musical... Eu não lembro agora, me perdoem aqui, depois a gente pesquisa. Mas tem um nome que é o musical não sei das quantas, que é esse que não é o clássico. O clássico é a Noviça Rebelde, que a música entra na história dentro do diálogo, né? Como eu falei. E passa essa colher, né? Enfim. Agora, o da Bete Balanço... Não quer musicar isso, deve ficar bom pra caramba. Que na verdade... E aí tem a opereta, que aí que é tipo Les Misérables, que é tudo cantado do início ao fim. Aí isso é a opereta. Ou Evita, né? O filme com a Madonna. É a opereta. Que aí é música do início ao fim, não tem nenhum diálogo. Tudo é musicado, né? Então é a opereta. E aí tem o musical clássico, a Noviça Rebelde, e esse musical que eu não tô sabendo o nome, que é tipo Flashdance, que é uma coisa que a música tá na narrativa, mas ela não ela tá, mas ao mesmo tempo não tá dentro da cena. Então é um tipo de musical que seria um musical mais moderno, talvez. Então o Bete Balanço, ele tá nisso, né? Porque é um filme com músicas, né? Então a música é muito forte no filme, né? Nossa, a música, acho que aquele filme sem a música não teria como, assim, teria que ser uma outra concepção, né? Porque a música é pilar, né? Ela é sustentáculo daquela história, ajuda a contar a história. A maneira de contar a história que ele escolheu é daquele jeito, entendeu? Então, por isso que assim, se ele tirasse a música, poderia ser um filme normal, a historinha da moça que quer ser, até poderia sustentar, mas não tem a mesma graça, né? A música no filme tem tudo a ver. E você me corrija se eu estiver errado, mas a sensação que eu tenho é que ele escolheu as músicas, né, e fundamentou o filme naquilo, assim, não sei se ele roteirizou, aqui entra a música assim e tal, para dar sustentação na cena, para mudar para outro canto, não sei o que ele fez, mas ficou muito orgânico, a integração, né, da música com a cena, ficou muito bem feita, e para tudo, assim, né, para tudo, de repente entra o Lobão cantando, o Lobão não participa do filme, não tá ali no filme, né, e tá tudo certo, né. E essa desconstrução é muito bem feita, muito legal, muito legal. Gostei muito pra caramba, me diverti em rever. E para encerrar, vamos deixar o melhor para o final, save the best for last. A cena de sexo. Cadê a cena de sexo, gente? Produção. Não, então, eu pesquisei, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui pesquisar essa história da cena de sexo, porque o ano passado, nas famosas lives que ela fez, a Maria Zilda fez uma série de lives, né, que foram muito comentadas, no começo da pandemia, onde ela soltou o verbo, né, falava tudo o que ela queria sobre tudo. É mesmo. E aí ela disse que ela falou, eu não vi, mas ela falou em alguma live sobre Bete Balanço, e aí ela disse isso, né, que teve uma cena que ela fez com a Deborah Bloch, que é uma cena um pouco mais explícita, um pouco mais ousada de sexo das duas, mas que essa cena foi cortada, censurada em algum momento. Então, assim, eu fui pesquisar. Na versão do filme que circula no Canal Brasil, não tem a cena mesmo. Na versão que foi lançada em VHS, também não tem, porque eu encontrei uma pessoa que tem uma cópia do VHS, também não tem essa cena. Aí, um amigo meu cunhou a seguinte teoria. Ele acha que a cena foi colocada no início, nas primeiras cópias de película do filme, para o filme passar no cinema, só que aí,
durante a época que o filme estava em cartaz, lá em 84, já resolveram tirar essa cena, talvez por causa do que você falou, da censura. Eles queriam que o filme baixasse a censura. Então, cortaram a cena e o filme começou a circular com cópias em película na época, já sem a cena. Sim. E, finalmente, no VHS, há quem diga que as primeiras cópias em VHS tinham a cena e depois também fizeram novas cópias e tiraram aquelas de circulação. Eu não sei. Um amigo meu assistiu uma vez numa mostra, já nos anos 2000, uma versão em película que não tinha cena. Por isso que ele falou, foram feitas películas já cortadas depois. Então, aonde a gente acha essa cena? Essa que é a grande pergunta. Onde está a cena? Né? Maria Zilda, alô? Maria Zilda, Débora Bloch, Yoya Furch. Quem tem essa cena? Alguém tem a cena em casa? Porque a gente queria ver a cena só para saber como é que é. Porque, por exemplo, do jeito que a gente vê, não é nada demais. É só para a gente ter acesso a uma cena histórica que se perdeu. Porque, assim, eu adoraria ver. Na versão que a gente vê, como que começa a cena? Começa com a Beth tira a calça, pula na piscina, né? E nada de camiseta e calcinha, e a Maria Zilda observa ela pela janela. Aí, quando a próxima cena, já são as duas na cama se arrumando, já se ajeitando, né? Então, inclusive, tem uma coisa muito engraçada nessa cena, que é tipo um erro de continuidade, porque a Beth acabou de sair da piscina, o cabelo tinha que estar liso, molhado, e quando tá nessa cena, já tá o cabelo dela super seco, todo crespo, já passou por um secador aquilo, né? Exatamente, rápido o negócio, não é possível. Tipo, o cabelo já tá normal, sem nenhuma água, nada. Então, olha a Dani dizendo aqui que tem imagens da cena sendo gravada. Não acredito. Aonde tem isso, Dani? Pô, libera isso pra gente aí, mostra isso pra nós. Mas a cena sendo gravada na época, não acredito. Imagina. Mas são imagens, são fotos ou são imagens em movimento, tipo making off? Diz aí, Dani. Vai mandar foto. Mas, de qualquer forma, o que a gente vê no filme é isso. Quando corta da piscina, elas estão na cama, a Maria Zilda tá tipo com uma camisola branca, mas tá de roupa, e a Débora Bloch já tá tipo, botou na calça jeans, já tá de camiseta, e aí cabelo sequinho. O cabelo sequinho, né, todo armado, já cacheado, e aí a gente subentende que elas transaram, e a Beth vai embora. Daí, tanto que a Maria Zilda, a personagem é uma personagem meio carente, né, e aí ela fala, você já vai? Fica mais um pouco, come alguma coisa. E a Beth, não, já vou sair por aí. E aí a outra, né, fica meio deprê, e aí ela fala, a gente se encontra, o Rio de Janeiro não é tão grande assim. E aí termina assim a cena. Então, a gente não vê, mas subentende-se que elas, né, fizeram amor e tal, transaram. Depois, em outro momento, aparecem elas comentando como amigas, né, numa cena do museu e tal. Isso aí reforça aquilo que a gente estava falando anteriormente. Não fica uma mágoa, não fica uma tristeza, ela fica ajudando a outra. Elas ficaram amigas, exato. Elas se viram de novo e são amigas, né, e tal. Então é muito legal. Eu gosto muito dessa personagem da Maria Zilda no filme, é uma personagem super chique, né? Uma personagem super glamurosa, e a Maria Zilda é especialista em fazer personagens glamurosas, né? Ela sempre fez. Ela linda, né? Na época, acho que ela tinha acabado de fazer a novela Guerra dos Sexos, que ela tem esse cabelo parecido com o do filme, e logo depois ela fez Delírio Tropical, que ela, né, onde ela fez uma Femme Fatale, né? Que foi um grande sucesso na época. Que é uma novela que agora está disponível aí nas plataformas. Então, gosto muito da Maria Zilda no filme. Ela participa, ela aparece no Rádio Pirata, né? No terceiro filme da trilogia. Ela faz uma jornalista que investiga lá o caso, o escândalo político que tem no filme, né? No Rádio Pirata. Eu vou rever esses 3 filmes, né, com essa perspectiva agora. Vou pegar esses 3 filmes, botar aqui na frente e vou rever com essa nova ótica. E falando nesse elenco, também o elenco jovem da época, no Bete Balanço, então, o casal central, digamos assim, a Débora Bloch e Lauro Corona, que eram 2 astros jovens no momento, né? No Rock Estrela, esse casal é o Diogo Vilela e a Malu Mader, né? Que também a Malu estava explodindo, né? E no terceiro filme é o Jaime Periar e Lídia Brondi, que a Lídia já era uma veterana, mas ainda era uma jovem atriz, né? Embora ela fosse já uma atriz dos anos 70, né? Mas ali em 87 ela está ainda nativa, e ela faz parte do Jaime Periar, que é um ator também bastante interessante do período. Então, é legal como a trilogia do Lael aproveita esses atores jovens que eram ídolos nacionais, né, faziam novelas e todo mundo conhecia, né.
É interessante. Muito bom, muito bom, muito bom. Assim, da minha parte aqui, uma pequena observação que eu achei muito interessante, já que nós estamos falando de Niterói e tudo mais, aos detratores da cidade. A última cena do filme, que são os créditos, é na ponte Rio-Niterói. É na ponte. Pois é, na ponte. Porque é isso que eu fico pensando. Aquele porto que aparece é no Rio, aquele porto, onde ela está com as malas. Sim. É o porto, é a zona portuária do Rio de Janeiro. Aproveitaram a locação, agora vão pela ponte. E aí vai embora pela ponte. Quer dizer que eles foram para Niterói. A Beth aconteceu em Niterói, olha só. Para os detratores de Niterói, Niterói foi o novo lar da Beth. Eu acho que eles aproveitaram aquela ponte pelo fator fotográfico que tem ali, né? De mostrar o carro indo embora por um caminho, né? Uma ponte, porque... olha aqui a foto. Olha que máximo, gente. Mas a foto... mas elas estão de roupa, ou seja, essa foto também não nos diz tanta coisa agora, né? Mas a gente queria saber mais... o que aconteceu exatamente, que cena é essa que a Maria Zilda afirma que é uma cena... A Maria Zilda disse que foi uma cena que foi difícil de fazer, porque elas tinham que se expor muito nessa coisa do sexo, né, da nudez. Claro. Eu não sei, é por isso mesmo que a gente quer saber o que tinha nessa cena, né? Mas, de qualquer forma... Agora, quem aparece ali na... saiu a foto, sumiu, depois a gente vê. Mas quem apareceu ali no canto, a equipe, né? Será que o Lael estava lá? Não dá para ver a cara dele. Bom, são 4 pessoas, não sei se o Lael Rodrigues está ali. Será que é o Lael o agachado de barba? Mas a câmera está apontada para o outro lado, viu? Eles estão vendo o foco de outro lado, olha lá. A câmera está apontada para outro lado, não está apontada para ele. Acho que eles estão fazendo foco enquanto elas ensaiam, talvez. Não sei também. Eu sei que o Lael, será que é esse de barba agachado no chão? Eu confesso que eu não sei também. Também não, também não. Eu adorei o figurino da equipe, é muito a época, né? Essas calças jeans da época, de camiseta. Aliás, o meu figurino continua igualzinho, tá? Eu continuo usando jeans com camiseta. O meu também. Bicho, mas é o figurino para sempre, né, cara? Que você pega um jeans, uma camiseta e um tênis e vai. Pronto. Eu acho que a gente tem que fazer uma live agora. Atenção, equipe do Curta Circuito. A gente tem que produzir uma live com a participação da Ioia Wurst, roteirista do filme, da Débora Bloch, Maria Zilda e o câmera do filme. Acho que é o Nonato Estrela, não sei se é o Nonato Estrela, que faz acho que é o Nonato Estrela, que faz a câmera do filme, para eles poderem dizer o que aconteceu nessa cena. Pelo menos para eles falarem, olha, a cena era assim, assim, assada. Porque a gente não tem a cena, Então, assim, fica essa polêmica da cena perdida, os caçadores do frame perdido. Caçadores do frame perdido, mas muito legal. De qualquer forma, com cena ou sem cena, tá dito, né? Ficou claro que houve mais um momento. Houve alguma coisa. Beth, né, na parada, né? Rolou um momento Beth na parada. E tudo muito consistente, né? Ela é muito consistente, assim, a personagem Beth, né? Ela quer e vai. Bom, ela tem momentos lá, como todos. Até Cristo teve afasta de mim esse cálice, né? Ela tem momentos que ela quer recusar o cálice, né? Tem momentos que ela fala, não quero mais nada, quero largar tudo, não sei o que lá. E é legal como a turma bota o dedo na cara dela, você não vai largar, você vai... eu adoro aquela cena que ela chega pro Lauro Corona e acorda ele, assim, e fala, eu vou pra Valadares. Aí ele, você tá louca? Você vai jogar todo o seu trabalho fora? Eu adoro esse ator, o Lauro Corona, o jeito dele falar é ótimo, né? Ele, você vai jogar todo o seu trabalho fora, Beth? Não. E aí ele fica lá, né? E, enfim. Ele é o idealista, né? É demais. Ele é o idealista, que ajudar a Beth o tempo todo, né? Muito legal esse personagem do Lauro, que foi uma pena esse ator, que fez tão poucos filmes também, só fez 2 filmes, né? Que foram O Sonho Não Acabou, que eu citei agora há pouco, que é sobre a turma jovem de Brasília, também no começo dos anos 80, onde ele faz par com a Lucélia Santos, e depois o Bete Balanço. E ele morreu precocemente, né? Morreu em 89. 89. Ele faleceu. Ele teria feito um terceiro longa, que era o Brasa Adormecida, que é um filme que também gosto muito, do Djalma Limonge Batista. O Djalma conta na autobiografia dele, né, do Djalma, que ele queria que o triângulo amoroso desse filme, Brasa Adormecida, fosse Maite Proença, Edson Celulari e Lauro Corona. Mas por questões de agenda, o Lauro não ia poder fazer o filme. Estava ocupado com alguma novela, sei lá. E aí ele substituiu o Lauro pelo Paulo César Grande. Então a gente vê o filme, esse triângulo, e o Lauro acabou não fazendo o filme. Então o Lauro acabou participando de poucos filmes, né? Só esses 2. E hoje, felizmente, com essa onda de novelas antigas que estão entrando nas plataformas, a gente pode ver mais o trabalho do Lauro, mas se não, quase não tem, né? Porque fez muito pouco cinema. Uma pena. Luffy, me satisfaz uma curiosidade. Sim. Eu vi, assim, li em algum canto aí, né, mas na internet, sabe como é que são as coisas,
que quem tinha sido convidado em princípio para ser a estrela tinha sido a Paula Toller, e ela recusou. Isso procede? Que ótimo, gente. Olha, eu acho que eu também já ouvi alguma, eu não tenho certeza agora, eu não posso afirmar com certeza, mas eu acho que faz sentido. Eu acho que eu já ouvi uma história assim. Não tenho bem certeza, mas pode ser sim, porque a Paula Toller já fazia o Kid Abelha na época, já estava no auge do Kid, já era uma figura. Eu acho que sim, que essa história faz sentido, mas eu não posso afirmar com certeza agora. Mas eu já ouvi também, eu acho que sim, que a Paula Toller foi convidada. Eu achei interessantíssimo. E acho que ela disse que ela Rodrigo não sabia. Aqui. Ela falou, o Rodrigo colocou, recusa de Paula Toller. A cantora recusou, eu acho que ela disse que não sabia atuar, falou, não sou atriz, não vou fazer. Né? Por exemplo, eu me lembro que aí, algum tempo depois, na Globo, a novela Top Model, não, a novela Vamp, que a Cláudia Hanna fez, a personagem principal, que é a vampira roqueira Natasha, eu acho que no Vamp foi convidada a Paula Toller também para fazer a Natasha, por ser uma cantora, e Paula Toller também não aceitou. Eu acho que convidaram também a Malu Mader, que não cantar, e a Malu Mader falou, não, acho que a Paula Toller recusou e falou, não sei atuar. A Malu Mader recusou e falou, não sei cantar. E aí a Cláudia Hanna, que canta e atua, fez lindamente a Natasha, né? Um dos papéis mais famosos da Cláudia Hanna, maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, nada contra a Paula Toller e Malu Mader, mas eu acho que a Natasha, a vampira roqueira, a Cláudia Hanna ficou eternizada, né? Não tem como imaginar com... Assim como o Beth Balance com Débora Bloch, não dá para imaginar com outra pessoa, né? Exatamente. Eu acho que quando acontecem esses casos de atores e atrizes, que a pessoa pensou em alguém e esse alguém não aceitou, no fim das contas, sempre foi melhor a pessoa que fez, porque fica de um jeito que você fala, não tem mais como pensar em outra pessoa. Dissociar, né? Não dá para dissociar mais. Não dá para dissociar, nada contra os convidados originais, mas é que, às vezes, a pessoa que fez o papel, finalmente, foi tão marcante, que fica tão emblemático aquilo, que não dá. É como também a novela Dancing Days, né? O Gilberto Braga queria que a Beth Faria fizesse o papel principal, né? Sim. E a Beth não aceitou, e a Sônia Braga acabou fazendo. Tipo, eu amo a Beth, mas Dancing Days a gente não consegue pensar sem ser com a Sônia Braga, aquele personagem. É verdade. Então é muito maluco isso, né? Eu acho que as coisas acontecem como tem de ser, né? Como é para ser. É aquela pessoa que tem que fazer, né? E aquilo fica, né? Fica para o imaginário pop mesmo. É uma coisa muito maluca. Né? Não dá para a gente ficar pensando em questões hipotéticas, né? Responder questão hipotética é uma armadilha. As coisas são porque são. Né? Estão aí porque estão aí, aconteceram porque aconteceram, quem vai saber, né? Por que não aconteceu aquilo, sei lá, a pessoa deu uma topada, ficou, tudo pode ser, né, amigo? Mas o fato que aconteceu é o que temos aí. A Débora, ela fazia parte do Asdrubal também? Não, a Débora fazia parte de um grupo parecido com as Asdrubal que chamava Manhas e Manias, onde estava também a Andréa Beltrão. Elas eram amigas. Por isso que eu acho que a Andréa faz aquela ponta no filme. Faz uma ponta, uma coreografia. Eu achei que a Andréa fosse falar alguma coisa, mas ela não fala nada. Ela não fala nada. Ela faz só uma participação naquela coreografia. Né? E até, sempre que passa o filme no Canal Brasil, sempre eu vejo gente falando... Gente, a Andréa Beltrão fez uma ponta, né? Porque ela aparece ali dançando junto com a Débora, né? Sim. Mas elas eram amigas colegas, né? Nesse grupo teatral Manhas e Manias, que era um grupo carioca de teatro começo dos anos 80, onde também, de onde vieram também Chico Dias, acho que Pedro Cardoso também estava nesse grupo. É um grupo logo depois do Asdrubal, eles são um pouco mais jovens, digamos, né? Que o Asdrubal era mais antigo. Isso. Mas a Débora estava lá e a Andréa faz essa ponta. E depois, mas aí no filme seguinte, que é o Rock Estrela, aí a Andréa Beltrão tem um personagem, né? Que é uma personagem que é uma figura super engraçada, que é uma fashion victim, né? Cada cena do filme ela tá com uma moda diferente, né? E aí ela é apaixonada eternamente pelo personagem do Léo Jaime, né? Ela passa o filme inteiro apaixonada pelo Léo Jaime. Então a Andréa Beltrão faz o segundo filme da trilogia. No primeiro é só essa ponta mesmo. Mas também adoro a Andréa e é muito legal ver ela ali. Aliás, essa cena que tem essa dança do... É quando a Débora canta a música Vem Comigo, né? Que é uma música do Barão também, né? Vem comigo!
no caminho eu explico. Aí vem uma galera dançar com ela, é muito engraçado aquela coreografia, né? Com aquelas pessoas. Parece uma propaganda de All-Star, de gel para cabelo, não parece? Aqui da época. Essa cena parece isso, parece um comercial de gel, de tênis, de chiclete, sei lá, parece um comercial essa parte, é muito engraçado. Eu achei bacana que ele correu muitos riscos nesse filme, né, o diretor, né? Ele correu um monte de riscos. Eu achei genial, assim, a coragem do cara mandar bala mesmo. Não, acho que se não fosse feito naquela época, mais das nossas questões hipotéticas aí, né? Se tivesse sido feito naquela época, daquela forma, com aquela falta de recursos, né? Porque tem isso, né? A falta de recursos faz com que você invente coisa. O que a gente vai fazer aqui nesse negócio? Não tem mais dinheiro, acabou, tal. Tem que resolver hoje. E vambora. Eu imagino que muitas coisas devam ter acontecido assim, né? Mas isso que é o charme do filme também, porque são as picardias da produção que vão ficando ali, né? E aquilo fica e vai dando a cara para o filme, né? Porque o cinema, eu acho que até hoje o cinema brasileiro é assim, talvez nem tanto como era na época, mas ainda é. Você, às vezes, na hora da filmagem, eu digo isso pela minha experiência como cineasta, você, às vezes, imagina uma coisa e na hora da filmagem, nem sempre você vai ter a melhor condição, você vai ter que, às vezes você tem que improvisar, falar, bom, eu tenho isso, o que eu faço? Eu lembro de uma entrevista da Carla Camurati também, que ela falava, é complicado, porque às vezes você vai filmar, na hora da filmagem você vai se deparar com coisas que você vai ter que decidir alguma coisa na hora, que não era bem o que você queria. Ela falou, por exemplo, você vai filmar uma cena de externa e chove. O que você vai fazer? Às vezes você não pode dispor da equipe no outro dia, você tem que filmar naquele dia. E aí ela diz, bom, a primeira coisa que eu penso é, será que não dá para fazer com chuva? Claro. Então, assim, são coisas que acontecem, né? Você tem que improvisar. Eu vi uma entrevista do eterno caçador da Arca Perdida lá do... o Harrison Ford? Harrison Ford. Tinha Studio Actors. Sei. Maravilhoso esse programa. Sensacional aquele programa. E eu acompanhava sempre aquele entrevistador, sempre sério, com aquele óculos, com aquela barbinha. Nunca fazia uma piada. Ele morreu. Ele morreu ano passado. Eu acho que ele morreu, esse cara. Cara genial. Eu adorava aquele troço. Aí uma entrevista do Harrison Ford sobre uma cena icônica do Caçadores da Arca Perdida. E que a cena é a seguinte, que o cara, ele pede para explicar, no entrevistador, ele pede para explicar como é que foi aquela cena, que é a cena que ele estava sendo perseguido em Bangladesh, não, em Marrocos, sei lá. Estava em Casablanca. Estava em Casablanca, que é Marrocos e tal, sendo perseguido lá e perseguindo, não sei o quê. Aí, de repente, no meio da multidão, assim, sai um cara gigante, todo de preto, puxa uma cimitarra, parte pra ele olha pro cara e tira um 38, dá um tiro. Cara, eu já vi, essa cena é muito engraçada. Essa cena é maravilhosa. Sabe o que aconteceu? Isso é para falar dessa coisa da adaptação. Isso eu vi o Harrison Ford contando nesse programa. Ele falou assim, cara, eu recebi o script e no script tinha uma luta, eu ia lutar com aquele cara. Tá? Eu ia sair na mão com ele. Só que eu acordei com uma diarreia louca. E eu cheguei pro diretor e falei assim, cara, eu posso dar um tiro nele e acabar com essa cena logo que eu tenho que voltar pro quarto de hotel? Aí diz que o Steve olhou pra ele e falou assim, pode, legal, gostei. E foi assim, cara. Não, e foi uma das cenas mais emblemáticas do filme, até hoje, uma das melhores cenas, né? E que o cara tira a espada e faz tipo faz uma coisa. Aí ele pega, né? E o cara, pof. É muito engraçado. O Harrison Ford estava com uma crise terrível de diarreia e tinha que voltar rápido. Há diarreias que vêm para o bem. Aí há diarreias que vêm para o bem. É aquilo que a gente estava falando do imponderável, do que tudo pode acontecer. Que doideira é essa? E essa cena, como você falou, se transformou numa das mais maravilhosas. O cinema caiu. Eu rio até hoje quando lembro dessa cena. A cara de enfado dele. Ele falou, eu tava com aquela cara porque eu tava passando mal, eu tava morrendo. Mas às vezes, essas coisas às vezes rendem grandes cenas. No meu filme, esse recente que eu falei que eu fiz com a Cláudia Hanna, a gente tava justamente numa cena de externa, que era uma cena que a Cláudia tinha que fazer um número musical com o elenco jovem do filme num gramado, assim, numa espécie de piquenique. E tava chovendo, garoando, chovendo, sem parar, chovia, parava. E eu falei, eu não posso, a gente tem que filmar isso hoje, a gente não tem a equipe depois, era o último dia. Aí a Cláudia falou, não dá pra gente fazer com chuva? Vamos fazer. Ela falou, você não tem os guarda-chuvas coloridos? Eu tinha. Porque a gente tinha... Ele falou, é exatamente o que ela falou. Ela falou, vamos fazer uma coisa Singing in the Rain? Aí eu falei, adorei. Aí a gente pegou os guarda-chuvas e ela foi lá, bela e formosa de guarda-chuva, e fizemos a cena.
E foi incrível, né? Porque tinha que criar na hora um jeito de fazer aquilo. A gente não ia mais poder filmar outro dia. Era o último dia da filmagem. No dia seguinte, a equipe já ia estar... As pessoas já iam estar em outros filmes. Eu não ia poder mais ter. Era o último dia. E aí a gente conseguiu fazer. Foi fantástico. Então essas coisas acontecem. O cinema é isso. Às vezes você tem que improvisar o que você puder fazer de melhor, porque aquilo vai ficar para sempre depois. Né? Exatamente. Tipo, é o que a gente fala do Bete Balanço. Tem coisa ali que vão fazer assim, e a gente está falando disso até hoje, depois de 37 anos. Então, assim, maravilhoso, né? Maravilhoso. É isso, né? É o que fica, né? O cinema é mágico, né? Essa magia do cinema é fantástica. Então, o que eu posso dizer é, gente, assistam Bete Balanço. Quem acompanha esse papo e nunca viu o filme, veja agora, pensando em tudo que a gente falou. E quem já viu, veja a partir desse nosso papo também, para perceber outras coisas. E acho que eu mesmo vou rever. Divertido. Eu mesmo vou rever o filme agora de novo, com essa nova. Vou rever. Eu vou desligar esse papo e vou rever o filme agora. Muito bom, muito bom. Pô, Luffy, prazerzaço, meu amigo, te conhecer, assim, entender essas coisas maravilhosas aí que você explicou pra gente, enriqueceu. Não, você também, eu também adorei suas reflexões, muitas coisas interessantes também, adorei. Vamos embora, vamos em frente. Pessoal do Curta Circuito, eu, como representante da Musimagem, nós adoramos participar dos eventos de vocês, sempre chama a gente vai estar em todas com muito prazer. O movimento que vocês fazem é maravilhoso, é super corajoso, muito bem feito e de altíssima qualidade. A gente se diverte muito, aprende muito e a gente tem a certeza de estar contribuindo com conteúdo de qualidade aí para a cultura do cinema brasileiro. Né? Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, pessoal do Curta Circuito, pelo convite. Adorei. É sempre um prazer falar do Bete Balanço. E queria aproveitar para dizer para as pessoas, quem quiser acompanhar mais o meu trabalho de pesquisa nostálgica, eu tenho um canal no YouTube, que é o Luffy Naftaluf, onde eu falo cada semana... Luffy Naftaluf. Adorei. É só sobre cultura pop do século XX, velharias a granel. A granel já é um termo velho, né? Velharias a granel. E toda semana eu coloco um vídeo novo no YouTube, nesse canal, comentando alguma coisa da cultura pop, filmes, novelas, músicas, seriados, desenhos, né? Então, quem gosta do tema, quem quiser saber mais sobre a cultura pop antiga, inscreva-se no canal Luffy Naftaluf, estou lá toda semana. Bacana. E quem se interessar pela Musimagem também, bota lá Musimagem Brasil, né, Musimagem Brasil, só colocar @Musimagem Brasil, vai aparecer as mídias sociais todas, e também quiser me seguir, bota @Zeneto, desse jeito que está escrito aí, que foi a forma de eu me tornar aparecido, porque o Zeneto, Zeneto, era inachável, né? Porque tinha era 500 mil. O cantor sertanejo, primeiro, né? 500 páginas com o Zeneto, aí depois tem um vereador Zeneto também, bicho. Vixe! O tombo e o coice, era inachável. Um amigo meu de São Paulo me ligou e falou assim: Zé, você é inachável na internet. Eu falei, como assim? Aí eu mudei a grafia, se você digitar isso hoje em dia, em qualquer navegador, eu apareço na primeira dobra ali. Ótimo, arrasou. Fácil de achar. Luffy, mais uma vez, um prazer. Obrigado. Muito obrigado a todos que nos escutaram aí, muito obrigado. Esperamos que tenhamos conseguido divertir vocês. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Olá, pessoal da Mostra Curto Circuito. Eu estou aqui para falar de Bete Balanço. Bete Balanço foi um filme que foi feito em 1983 e ele tem uma das primeiras experiências bem-sucedidas da mistura da soma de uma música tema para promover um filme e de um filme para promover uma música, né? Foi um trabalho de promocional muito bem feito, porque a música saiu antes com cenas dos filmes, então era um belo de um clipe para a música, mas ele também chamava o filme. Aí a música estourou, chamou para o filme depois foi para os cinemas, foi um sucesso de bilheteria e chamou para a música de novo. Então foi um ciclo virtuoso, muito feliz para as duas partes. E esse filme também tem uma coisa muito bacana, porque ele marca um momento de início ou de exposição maior para muita gente de uma geração nova que estava aparecendo. Você tem a Débora Bloch, você tem o Lauro Corona, você tem a gente,
tem Lobão, tem uma porção de gente que estava aparecendo naquele momento e que de repente aparece está presente no filme. Então ele tem também esse momento de um marco temporal de uma geração que está aparecendo e está começando a mostrar a cara.